uns 6 anos, eu passei por uma experiência surpreendente. Era um sábado, por volta de 10h30 da manhã. Estava tocando uma música evangélica numa programação infantil de uma rádio. A música se chamava Maria Dança, de Aline Barros. Enquanto tocava a música, eu ouvi uma voz me dizendo o seguinte: ela está grávida. Naquele momento eu não entendi, eu fechei meus olhos e Deus continuou. Ela está grávida e é uma menina. E ela será uma bênção do Evangelho. Então ali onde eu estava, eu me ajoelhei, eu comecei a chorar. E eu pedi a Deus que aquela criança não me desse trabalho, porque seria cansativo. Ainda mais que eu e Paula já não éramos mais tão novos. Eu terminei o que eu estava fazendo, eu enxuguei o rosto, saí sem contar nada para ninguém, nem mesmo para Paula. Alguns dias se passaram e, após algumas suspeitas, marcamos uma consulta e, após o exame, nós tivemos a certeza da gravidez. Foi então que eu contei para Paula o que tinha acontecido, inclusive o sexo da nossa filha. Algum tempo se passou e no dia de fazer uma ultrassom, a médica perguntou se nós já sabíamos o sexo do bebê e eu falei que sim, falei que era uma menina. E ela perguntou se nós já tínhamos feito alguma outra ultrassom para poder descobrir e eu falei que não, mas que eu já sabia que era uma menina. Quando terminou a consulta, ela confirmou. Realmente era uma menina. O nome a gente já tinha escolhido. Joana, que significa abençoada por Deus. Na Bíblia, foi uma das mulheres que ajudou no ministério de Jesus. Deus com isso ia confirmando cada etapa do que ele já havia prometido. A gravidez foi extremamente tranquila, o nascimento também. Aí começaram algumas situações que não estavam, digamos assim, no acordo. Joana não dormia, só chorava. Dormia apenas no meu colo e por poucas horas durante a noite. Eu passava a noite acordado por causa dela e de dia ainda tinha que ajudar minha esposa recém-operada. No primeiro mês, eu dormi uma média de 3 horas por dia aproximadamente. Foram épocas tensas, difíceis, cansativas, ruins. E eu questionava a Deus: Senhor, por quê? O tempo passou, ela passou a dormir melhor, mas outras dificuldades iam surgindo. Ela acordava de madrugada gritando, chorando, como se algo a tivesse assustado. Era um desespero, 1, 2, 3 vezes por noite. Depois foi dificuldade para comer. Eu lembro de uma vez que ela ficou praticamente uma semana sem comer, só comia um determinado biscoito, que é o que a gente mantinha sempre dentro do armário. Então eu voltei a questionar a Deus. Poxa, eu havia pedido em oração para que aquela criança não me desse trabalho, pois nós já estávamos mais velhos, cansados, o psicológico já não era o mesmo, a força já não era a mesma. Em resposta, Deus me disse: eu estou permitindo que ela te dê todo o trabalho agora para que ela não dê trabalho mais tarde. Eu fiquei quieto, eu só chorei.
e pedi a Deus que cuidasse dela e nos desse força e paciência para ajudar no propósito que Ele já havia revelado em relação a Joana, que era ser uma bênção. Alguns anos se passaram e parecia que as dificuldades maiores já haviam passado. Joana era alegre, Joana era cheia de energia, saudável. Aprendia fácil as coisas, ela já conhecia os números, as letras, as cores. Isso tudo antes de entrar para o colégio. Mas foi ao entrar para o colégio que os problemas voltaram. Joana era muito agressiva e inquieta. Ela batia nas outras crianças no colégio. Procuramos ajuda. Fomos numa neuropediatra que passou um remédio, mas que não adiantou muito. Fomos em uma segunda neuropediatra que passou outros remédios. Houve uma melhora, mas momentânea. Ela batia em outras crianças, ela às vezes batia na professora. Ela derrubava comida no refeitório, ela passou a dar bastante trabalho. Na neuro, novamente, veio o diagnóstico: autismo. Um autismo de grau leve, o que era antes chamado de síndrome de Asperger. Grau leve para quem dá o diagnóstico, mas para os pais nunca é leve. Buscamos então a ajuda e a ajuda veio. Mas antes é preciso dizer que novamente eu questionei Deus sobre isso, mas eu entreguei nas mãos dele. Ele nos deu ela, ele nos prometeu que ela seria bênção. Ele disse que todo o trabalho viria agora, para que não tivéssemos trabalho depois. E como eu disse, a ajuda veio, graças a ele. Foram terapia ocupacional, psicomotricidade, fonoaudióloga e todas as 3 profissionais disseram a mesma coisa. Joana não aceita regras. O não faz com que ela seja agressiva. O não faz com que ela bata, com que ela jogue objetos. E eles estariam trabalhando em cima dessa situação. Então, Paula diz que eu sou abusado, que eu debato muito com Deus. Mas, então, novamente fui questionar: Senhor, e a sua promessa? Será que eu entendi mal? Será que Joana não será a bênção? Como ela pode abençoar ou ser útil no Evangelho sendo autista e tendo um comportamento agressivo? Só que dessa vez Deus ficou em silêncio. Ou pelo menos eu não consegui ouvir. E aquilo me angustiou. Eu comecei a ler ainda mais sobre o autismo, sobre pessoas adultas, relatos de suas vidas, seu dia a dia. E um dia eu estava em casa e Paula me perguntou por que eu não estava mais postando os vídeos com mensagens evangélicas. E eu apenas respondi que eu tinha parado um pouco. Eu não havia me dado conta que toda aquela situação havia mexido comigo, inclusive com a minha fé. Eu não estava bem, emocionalmente, nem espiritualmente. E comecei a lembrar de todo o processo da revelação de Deus, a gravidez, a promessa dele, tudo que havíamos passado até aqui, tanto antes quanto depois do diagnóstico. Eu comecei a lembrar de algumas pessoas da Bíblia. Pedro. Gente, eu acho que Pedro tinha algum tipo de distúrbio também, não é possível. O cara era agressivo, era descontrolado, mas Jesus foi moldando ele e o capacitando para a obra. Paulo. Como Deus mudou o caráter de Paulo.
Como Deus mudou a personalidade de Paulo para que ele fosse útil no Evangelho. José ficou preso anos até ele estar pronto para cuidar de um povo inteiro, inclusive da sua família. Abraão, Deus havia feito uma promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, mesmo antes dele ser pai. E como que ele seria pai de uma nação se nem filho ele tinha, se a mulher dele não podia ter filhos? Uma promessa a longo prazo feita antes de se ter indícios de como aconteceria e após o nascimento do filho ainda ter que passar por um processo que poderia causar dúvidas em relação à promessa, que foi o pedido de Deus para que Abraão oferecesse o seu filho em sacrifício. E a maneira que Deus usou para responder ao meu último questionamento, quando perguntei sobre a promessa dele e que ele se manteve em silêncio, a maneira dele me responder foi essa. Foi me fazendo entender que toda promessa tem um processo até chegar ao resultado. E em todos os casos que eu citei, as pessoas creram e deixaram Deus agir, uns errando, outros acertando, mas o resultado foi a promessa de Deus se cumpriu e eu creio em nome de Jesus que Joana será sim uma bênção enorme no reino de Deus. Ela será usada por Deus para ajudar pessoas. Não é à toa que ela tem esse nome. E eu finalizo lembrando de um detalhe. Quando Deus me revelou sobre Joana, Ele pôs em meu coração um versículo que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, e diz o seguinte: Antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Uma vez no mercado aqui da cidade, um senhor que eu nunca tinha visto, ele se encurvou, olhou para Joana e disse assim: Tudo bom, missionária? Quando eu falei para Paula, meus olhos se encheram de lágrimas. Por qual motivo um homem falaria assim com uma criança? Ele poderia ter chamado ela de princesa, de gatinha, de querida, sei lá, qualquer outro adjetivo comum ao se dirigir a uma criança. Mas ele disse missionária. Eu não sei bem o que se reserva a ela, mas eu sei que sempre que eu me lembro da promessa, meu coração se acalma. Eu escrevi esse texto no dia 22 de maio de 2023. Mas eu coloquei para Deus que eu só iria postar esse vídeo quando Ele dissesse, quando Ele assim me permitisse. Minha filha é uma bênção. E em nome de Jesus, ela será uma bênção maior ainda. Em nome de Jesus, ela abençoará muita gente. Eu creio nisso. Porque lá no início, Deus me prometeu que seria assim. E eu não vou duvidar.